Boa noite, estamos ao vivo para o programa Perguntas e Respostas aqui no site euqueroumaigreja.com e no site sinceros.com.br, youtube.com. Lembrando que sinceros.com.br é sim com M, S-I-M de massa, sinceros.com.br, o site da direção do nosso querido irmão, Dr. José Renato Pedrosa, que hoje, infelizmente, mas essa semana ele está com os trabalhos de anestesiologia atrasados, então está colocando em dia, pediu para nós, irmãos, para que não participasse essa semana, né? Por isso, a sua não presença hoje aqui no nosso programa. Então ele está colocando em dia seu trabalho como... Aliás, hoje um abraço para ele, que hoje, se eu não me engano, hoje é o dia do médico, né? E que Deus possa abençoar mais e mais a ele e todos os médicos do Brasil, né, que tratam dessa ciência, né, da medicina, que são usados nessa área, né, da medicina, que é uma área tão importante que cuida da saúde e vidas, né, das vidas, da área física das pessoas, né. Então, um abraço, que Deus abençoe os nossos médicos, em especial aqui o nosso querido Dr. José Renato Pedrosa. Bom, nós vamos apresentar o programa. O Akel não entrou ainda, ele está resolvendo algumas questões particulares lá. Então, estamos aqui para tentar responder as perguntas dos irmãos. Lembrando que a gente tem respondido todas as perguntas às quintas-feiras, às 21 horas, aos sábados, às 21 horas, e nesses 2 dias, o programa Perguntas e Respostas, comigo, Alexandre Costa, Akel e o Dr. Pedrosa. E às terças-feiras, um pouquinho mais cedo, entre aproximadamente 20 e 45, a gente já vai começando a responder as perguntas referentes ao trabalho, eu e o Akel, que é o programa Eu Quero uma Resposta, onde a demanda de perguntas que tem chegado até nós é muito grande com relação ao trabalho, à visão do projeto Eu Quero uma Igreja, aquilo que Deus tem colocado de visão para nós, para mim e ele como liderança do projeto, perguntas a respeito a irmãos que querem se unir a nós e trabalhar, irmãos que já têm chegando, têm vestido a camiseta, como é o caso aí do irmão William Alves Nunes, o irmão... E outros tantos irmãos aí que já têm chegado nessa última semana, a irmã Márcia, o irmão Marcelo também, o irmão Odair, a Viviane, e outros tantos irmãos abençoados que Deus tem colocado no nosso meio. É uma alegria tremenda, muito grande, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Lembrando também os irmãos que estão se cadastrando para núcleos, importantíssimo isso que eu vou falar agora. Que os irmãos, por favor, a gente tem recebido dezenas de cadastros por semana nós temos recebido. Mas alguns irmãos não estão colocando ali as informações que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós precisamos de cidade, estado, o e-mail já vem, né? Cidade, estado, e se possível, querido, um telefone de contato também, que seria muito útil. Por que o telefone? Porque nós temos lideranças regionais, estaduais, que, por exemplo, tem um irmão que na tua cidade, ou no teu estado, que ele quer entrar em contato contigo que se cadastrou. Então é muito mais fácil ele ter um contato telefônico, um celular, ele entra em contato com você. Outra coisa é essa questão, o que é importante? A gente tem recebido cadastros sem cidade, sem estado. Nós não temos como fazer uma grade, um mapeamento, né, de irmãos que têm se cadastrado. Tem irmãos de fora do Brasil, como a irmã Edicleia, lá dos Estados Unidos, e outros tantos irmãos de outras regiões do mundo. Então, queridos, se possível, coloquem o cadastramento ali, a cidade, o estado, o país, coloquem mais completinho ali para nos ajudar. Porque a gente tem que estar retornando esses e-mails, pedindo as informações para que depois a pessoa nos devolva. Então está dando um trabalho bem difícil para nós. Ok? Outra coisa, lá no site euqueroumaigreja.com também, pedidos de oração.
Peço gentileza para os irmãos também colocarem apenas pedidos de oração naquela aba ali, tá? Então, tem alguns irmãos colocando comentários e colocando coisas, ou questionamentos. Tem uma outra aba ali embaixo, que é mais acima, que se diz, faça a sua pergunta. Você pode entrar ali e colocar a sua pergunta, colocar algum pensamento seu, que nós vamos ler aqui também, sem problemas. Mas na aba de oração, dê primazia a pedidos de oração por parentes, por família, pela sua vida, casamento, enfim, necessidades que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida, para que Deus possa estar agindo e a gente está intercedendo uns pela vida dos outros. Uma alegria essa semana também que nós recebemos, né, é que antes de ontem o site euqueroomaigreja.com finalmente chegou a 100 mil acessos. Lembrar que são 100 mil computadores, ou seja, se eu ficar aqui acessando 20 vezes por dia, ele só vai somar uma vez que eu entrei e pronto. Então são 100 mil computadores que acessaram essa semana, fechou em 4 meses de site, um pouco mais de 4 meses. Nós temos mais de 100 mil acessos já. Está tendo uma média de 1.500, mais ou menos, a 2.000 acessos diários. Isso mostra o crescimento do trabalho, que não é nosso, é do Senhor, e irmãos que têm chegado, vestido a camiseta, trabalhado, o irmão Carlos agora, a irmã Carlinha também, que lideraram os cultos iniciais das 18h30 às 19h30, também têm sido usados tremendamente por Deus, assim como o irmão Denilson e outros tantos. À noite também o irmão Paulo Cury, o irmão Beni e outros tantos irmãos que têm se unido a nós e têm feito um trabalho lindo, né? Nós realmente estamos fazendo um trabalho visando a saída do sistema mesmo, desse sistema que engessa a gente. São irmãos que vêm de diversas denominações, irmãos que vêm da Deus e Amor, da Presbiteriana, da Adventista, Assembleia de Deus, Universal, e todos eles trazem uma bagagem, trazem coisas desses ministérios, de peculiaridades, de dogmas, de costumes, e acabam encontrando aqui no nosso meio amor, encontrando aquilo que deve nos unir, que é o amor no Senhor, e essas questões secundárias, terciárias, nós deixamos de lado. O importante é que nós tenhamos aquilo que é o essencial, que é o amor no Senhor Jesus, sabendo que o sacrifício da cruz é o sacrifício vivo e verdadeiro, e que isso deve estar acima de todas as coisas. Cremos na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, como único Salvador, como diz a palavra de Deus, e que o Senhor foi e mandou o seu Espírito Santo para nós, e Ele que está com a igreja hoje, e é Ele que está ataviando, que está dando dons, está capacitando a cada um de nós para toda boa obra. Amém, queridos? Eu vou compartilhar a tela, então, com os irmãos aqui. Tem algumas perguntas, nós estamos hoje, deixa eu ver aqui com quantas perguntas nós temos. E vamos começar a responder. Vocês podem colocar também as perguntas lá pelo YouTube, que o Akel vai colando para mim aqui, e na medida do possível nós vamos respondendo. Vamos lá. Acho que já apareceu ali a tela. Tem muitas perguntas para o Dr. José Renato Pedrosa, em função dele ter também esse programa quase que diário. Então ele traz muitas informações que a grande maioria das pessoas que estão no sistema não conhecem, não sabem. Então acaba se trazendo muitos questionamentos e muitas perguntas para o Dr. José Renato Pedrosa. E ele tem respondido as questões com muito empenho, muita dedicação. Vamos lá. A irmã Marina diz assim a irmã Marina: poderia discorrer sobre João 14,16? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que eu acho que não é 16, não, irmão. Acho que é. Deixa eu ver aqui. João 14, deixa eu ver aqui.
Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Mas tudo bem, vamos lá. Senão por mim. Para aquelas pessoas que pertencem à maçonaria, Demolei, Rosa Cruz, Teosofia e diversas sociedades secretas, ordens iniciáticas, irmandades ocultistas e doutrinas satânicas, que instruem seus membros com ensinamentos capciosos. Continua dizendo a irmã Marina, baseando-se em princípios anticristãos das antigas religiões de mistérios e no diabólico hedonismo, prazeres da vida terrena, com o objetivo de alcançar o alardeado conhecimento e desfrutar do status adquirido. Ciladas e preceitos fraudulentos que levam ao precipício infernal, mentira e morte ao invés do caminho, verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Paz e graça do Salvador a todos os irmãos. Bom, irmã Marina, Deus abençoe, muito obrigado pelas colocações. Na verdade, o que ela está pedindo aqui, na verdade, não é uma pergunta, ela quer que a gente discorra, poderia discorrer sobre João 14, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá. O que Jesus disse em João 14? Diz assim no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis, a meu Pai, e já desde agora o conheceis. E eu tendes visto, olha só que forte, Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É o que nos basta, diz Filipe. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como tu, Filipe, vem me dizer, mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então a irmã pede para discorrer. Ninguém ouve ao Pai senão por mim. Eu vou ler, eu vou aproveitar essa colocação da irmã. Ela fala para aquelas pessoas que pertencem à maçonaria, Demolei, Rosa Cruz, tá? Eu vou falar não só apenas para essas pessoas, eu vou falar para todas as pessoas, porque eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por falar de Jesus, das coisas do Senhor. Então, o Senhor Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se somos dele, estamos na verdade. Se estamos nele, estamos no caminho. Se estamos nele, temos a vida. Queria convidar os irmãos para ler. Essa semana eu li Atos 4:12. Eu vou ler alguns versículos para
continuar nesse tópico que a irmã Marina quer que a gente fale. O que diz em Atos? Vamos pegar do versículo 8 em diante. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas só no nome de Jesus, queridos. Vamos mais adiante, vamos ler Timóteo. 1 Timóteo, vamos lá. Vamos ler alguns versículos que engrandecem ao nome do Senhor Jesus. Colocam ele como Senhor. Os que eu estou sentindo no coração, eu estou lendo. 1 Timóteo 2:3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento daquilo que a irmã falou lá, em João 14:6. Venham ao conhecimento da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A verdade, o conhecimento da verdade, de que não há medianeira, de que não há ídolo entre homem e Deus. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra porta, mas sim apenas Jesus pode nos dar acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai, diz o Senhor, a não ser por mim, Jesus Cristo. Vamos ler mais alguns versículos. Vamos lá para, deixa eu ver aqui, Colossenses, vamos ler Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos lá. O que diz a palavra? Diz assim, versículo 13. Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Continuando, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, pelo Senhor Jesus. Olha só o que diz ainda Colossenses capítulo 2, verso 9. Vamos pegar do versículo 8. O versículo 8 fala algo muito importante. Diz assim: tende cuidado para
que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que diz ali? Porque, no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler mais um aqui. Deixa eu ver. Filipenses. Vamos para Filipenses capítulo 2. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, apenas ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Ó, o doutor José Renato Pedrosa chegando aí. Deus abençoe, doutor. Só dá um minutinho aí. Amém. Vou desligar, só vou cortar o seu microfone por uns minutinhos. Só por enquanto. Então, queridos, quando a gente fala de Jesus, como a irmã Marina ali perguntou, e ela me pediu uma coisa que eu adoro fazer: falar do amor, falar de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Deus abençoe a irmã. Eu transcorri alguns versículos, alguns textos que engrandecem ao nome do Senhor. É irrefutável aquilo que a gente lê, e somente ao nome de Jesus devemos glorificar, exaltar. E Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. No nome dEle é a salvação. No nome dEle nós somos curados, sarados e limpos. Que Deus abençoe a irmã Marina. Muito obrigado pelas colocações. Vamos ver o que mais. Deixa eu compartilhar a tela novamente com os irmãos. Vamos dar sequência aqui. O que nós temos aqui? O irmão Edilson, Deus abençoe o irmão Edilson, ele diz assim: o egoísmo e a ingratidão dominaram o mundo. Hoje em dia as pessoas não têm amor e consideração por ninguém, nem com a própria família. Só pensam em si e desprezam todo mundo, não sabem o que é humildade e companheirismo. Esquecem até de Jesus e só lembram dele na necessidade. Que a sua misericórdia transforme os corações desses malcriados. Coloca aqui o irmão Edilson. Muito boa colocação do irmão. É o fim dos tempos, né? O que o Senhor Jesus falou, que o amor de muitos esfriaria. O irmão está falando aqui de em família também, né? Filho contra pai, pai contra filho. E esse é o tempo que nós vivemos, né? Um tempo cada vez mais difícil, onde o amor de muitos se esfriaria, e é o tempo de apostasia, né? Que Deus abençoe, irmão Edilson. Muito obrigado pelas colocações. Compactuo totalmente com o irmão.
O irmão Gilberto Gonçalves, Deus abençoe, irmão Gilberto, diz assim, na TV apareceu, esse aqui nós respondemos a semana passada, né? Apareceu um certo irmão filipino que fala muito biblicamente, diz que ele ter a salvação, como você vê isso? Olha, irmão, nós já respondi, inclusive acabei de falar do nome de Jesus aqui, então reforçamos mais uma vez. Vamos adiante. Deixa eu ver se o doutor... Daqui a pouquinho o doutor volta e eu passo uma para ele. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Diz assim, o irmão João diz assim, porque ele diz que Jesus rasgou o véu e que devemos falar direto com o Pai, se Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele se intitula Pastor João, diz ele aqui, porque ele diz que Jesus rasgou o véu e que devemos falar direto com o Pai. Ele está dizendo o doutor Pedrosa aqui. Se Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai, não sei por ele. Entendi o que o irmão disse. Irmão, a resposta, a tua pergunta, a resposta está nela mesma aqui. Ó. O véu se rasgou. Nós temos acesso através de Jesus. Ele é o acesso, ele é a porta. Ele rasgou o véu, um ato que aconteceu lá no sacrifício da cruz, onde houve terremoto, se rasgou o véu de cima a baixo, né? E ali, aquilo que havia no Antigo Testamento, que só o sacerdote uma vez por ano poderia entrar, e aquela coisa toda da lei, naquele momento do sacrifício se desfez tudo isso. Então, como é que nós temos acesso a Deus, acesso ao Pai, acesso ao Santo dos Santos hoje? Através do sangue de Jesus, através do sacrifício da cruz do Calvário. Isso é a resposta correta. É nisso que o doutor Pedrosa, quando colocou, se refere. É o sacrifício de Jesus, que é o que nos dá acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Essa é a resposta. João 14,6, o que nós acabamos de ler em seguida. Né? Então, o intitulado aqui, Pastor João, né? O João, melhor dizendo, é isso que nós acabamos de ler aqui, de falar. Deus abençoe o irmão, em nome de Jesus. Vamos dar sequência aqui. Muitas perguntas para o doutor Pedrosa. Muitas perguntas para o doutor Pedrosa aqui. Em seguidinha eu vou passar para ele. Vou avisar o Akel também, se ele tiver alguma coisa lá pelo site, pelo YouTube, que ele pode colocar aqui também. Muitas perguntas aqui sobre maçonaria, que já vou passar para o doutor Pedrosa. Muita coisa aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Enquanto o doutor não chega. Muita coisa, muita questão, como eu falei no início, sobre maçonaria, né, e sociedades secretas. Então, em função dos programas que o doutor tem trazido, com relação a toda essa questão do sistema, envolvimento de maçonaria, envolvimento de sociedade secreta, envolvimento... Doutor, boa noite, doutor. Deus abençoe. Só liga o seu microfone, por gentileza. Já ativei. Eu quero saudar a você e a igreja do Salvador Jesus.
com aquela graça maravilhosa, a maravilhosa graça, a paz do nosso Senhor e Salvador, e dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui junto com os irmãos de novo, e eu fico contente de ver como que as pessoas estão participando, como que elas estão curiosas, como estão questionando, né? Porque até então você só assiste lá nos templos, aquelas coisas que a gente fala, e você não pode questionar nada, né? Aqui você pergunta, você fala, você reclama, e a gente vai aprendendo com isso. É uma coisa muito bonita, né? Essa democracia que a gente está vivendo. Eu louvo a Deus por esse espaço, e que o povo de Deus também agora já descobriu, né? Que não tem mais essa escravidão de você só ouvir. Aqui você fala também, você questiona, né? Isso é gostoso, existir esse espaço, e nós também não somos dono da verdade, não sabemos tudo, nós estamos aprendendo com os irmãos, não é? Então isso aqui ninguém tem o objetivo de se achar maior e melhor que os outros. É muito bonito. Dada essa introdução, eu quero começar a responder, confirmar o que eu estava ouvindo aqui que você falou, né? É muito claro que ele diz: se Jesus rasgou o véu, nós podemos falar em direta comunhão com o Pai. Foi ele que rasgou o véu. E tem gente que quer dar dízimo, quer dar oferta, quer não sei o que, acha que só vai falar com Deus se der dinheiro. Porque, olha, eu só vou conseguir falar com Deus se eu, sei lá, fizer um sacrifício, se eu subir, não sei, tantas escadas de joelho, tantos degraus, aí eu vou conseguir falar com Deus. Então, isso tudo já passou, não é? Hoje nós temos comunhão direta com o Pai através de Jesus Cristo, porque sem Ele a gente não conseguiria nada disso. Agora, infelizmente, Ele fez tudo isso para a gente, e as pessoas estão querendo voltar ao retrocesso, ao passado. Agora nós vamos falar lá com um pastor de uma vez por ano para ele voltar a falar com Deus. O que é isso, irmão? Nós estamos com Jesus Cristo aqui, o Espírito Santo, 24 horas com a gente, o tempo todo, em qualquer lugar. Por que eu vou querer voltar àquele sistema antigo? Jamais, jamais. Nós fomos livres pelo projeto de Deus e pela graça de Jesus. Amém, doutor. Sim. Vê o que nós temos aí para tentar responder, meu irmão. Deus abençoe, doutor. Hoje é dia do médico, né? Não é, rapaz? Aí. Parabenizá-lo. Eu já fiz isso, já fizemos isso no início. Cumprimentamos o senhor e todos os médicos do Brasil. Que Deus abençoe a todos, né? Obrigado. Essa profissão. Eu queria agradecer. Pode falar. Eu queria aproveitar para agradecer a vocês e várias mensagens que eu tenho recebido pelo Facebook, e pelo e-mail, e vários irmãos, né, mandando por várias redes sociais, por Ninja. Eu não tenho como responder a todos, né? Mas quero que Deus abençoe todas essas pessoas, o carinho que eles têm tido com a gente, que eu não mereço isso, essa é dádiva de Deus, é um presente de Deus para mim, e eu reconheço que isso é uma coisa muito preciosa que Deus me dá, é o carinho dos irmãos para comigo, né? Eu sou devedor disso para vocês, e só tem um jeito de pagar isso, pedindo a Jesus Cristo que abençoe muito a vida de vocês, da família de vocês, a profissão, a família, e o Brasil de vocês, né? O nosso Brasil. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, doutor. Que Deus abençoe e possa abençoar todos os médicos, né? Como nós falamos no início, né? Essa profissão tão importante, né? Que ela salva vidas, né? E que vidas estão nas mãos, muitas vezes, dos médicos. Que Deus possa estar abençoando a todos. Sim. Doutor, tem muitas perguntas, na verdade, para o doutor. Sim. E tem uma aqui que é a irmã Tatiana. Deus abençoe a irmã Tatiana. Ela coloca assim: doutor Pedrosa, qual é a sua opinião sobre o Mondex? O biochip que será obrigatório nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Obrigado, diz ela.
É, é uma coisa séria, é uma coisa séria. E as coisas estão acontecendo exatamente como Jesus disse. Vai ser como nos tempos de Noé. Como é que foi? E não perceberam. Noé pregou 120 anos. Ninguém percebeu. E as coisas estão acontecendo assim. Nós que somos servos de Deus, nós temos trabalhado, estudado muito sobre esse negócio. Então, desde o ano 2000, eu venho para cá falando que isso já estava instalando, irmão. Eles instalaram primeiro nas aves, nos animais, nos presidiários, em todos os seres humanos, né? Já praticamente criança, adulto, exatamente como está em Apocalipse 13, do versículo 16 em diante. A todos foi ordenado que se colocasse a marca e o nome da besta em grandes e pequenos, ricos e pobres. Você vai ver, é só os pobres que vão colocar para os ricos controlarem. Não, eles também. Eles já estão colocando, eu tenho quase certeza que esse pessoal rico todo, eles já estão registrados, né, porque eles negociam, trabalham com muito dinheiro da maçonaria, das entidades, e o cara não pode fugir, né? Então eles são rastreados já também. E, biblicamente, a última coisa. A palavra de Deus nos orienta para nós não recebermos o sinal da besta. E eu creio que em breve Jesus estará voltando. E quando nós divulgamos muito esse último vídeo, quando nós fomos para a RIT TV, só falando com a irmã, que tem um vídeo lá no nosso site sinceros.com.br, na TV Sinceros, um debate que nós fizemos na RIT TV. O chip é o sinal da besta ou a tecnologia a favor do homem? Então ficou muito bom lá o debate, o pastor que debateu também, muito bom, então deu um resultado assim para a gente pesquisar. Mas sem o sinal da besta, o que acontece? Você não compra e não vende. Hoje eu posso dizer que o sinal da besta é maçonaria. Sem a maçonaria você não consegue emprego, você não consegue internar seu filho no hospital, não consegue pegar uma cirurgia, não consegue frequentar os templos, não consegue um empréstimo, que eles dominam já tudo. Então o nome, e quando foi feito esse chip, foram 17 reuniões que fizeram com o Dr. Carl Sender. Ele foi muito pressionado até mentir, porque foi ameaçado de morte, ele e a família dele, porque no início ele participou ativamente desse projeto. E depois ele fez palestra sobre isso, que ele se converteu e ameaçaram ele. Como fazem com o ex-bruxo tio Chico, ele diz que o cara é mentiroso, que não sei o quê. Porque o cara conta a verdade, né? Ele diz que o cara é louco. Então eles tentam destruir o ministério da pessoa. Foi assim que tentaram fazer com esse pastor, o Carl Sender. Ele fez muita palestra sobre isso. Ele fez 17 reuniões com a maçonaria, preparou todo esse chip. E você vê, hoje o chip é uma coisa que você tem em qualquer loja que você vai comprar, uma roupa, uma sandália, tem lá um chip. Se você sair com aquele chip, o alarme toca. E aquilo vai ser você, com aquele chip. Se você sair, não pagar o pedágio, ou passar num lugar que você não está programado a entrar, o alarme vai tocar. Aí você é um infrator e já vai ter vários campos de concentração. Porque, na realidade, o que eles querem, irmão, o resumo de tudo, é controlar a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo. O objetivo deles todos é controlar o que os cristãos vão fazer, e de preferência, olha, cristão, você não tem assistência médica, você não tem alimento, você não tem emprego, agora você vai morrer de fome? Nós temos aqui, é só assinar o sinal da besta, você vai poder comprar e vender. Aí você vai lá receber seu salário, você trabalhou o mês inteiro. Olha, aqui a forma de pagamento é por transferência para o chip. Nós não trabalhamos com dinheiro, nem com moeda, nem com cheque, nem cartão de crédito. O seu dinheiro vai ser transferido diretamente para o seu chip. Se não tem chip, então você vai trabalhar sem receber. Irmão, você imagina a situação. Isso não está longe não, irmão. Já está acontecendo. As pessoas que não se ligaram à maçonaria automaticamente
todas as pessoas que ligaram à maçonaria, eles já aceitaram o chip, já aceitaram o sinal da besta. Porque a Bíblia diz, quem é que vai controlar o mundo agora nesses últimos tempos? O governo mundial. É Jesus? Não. É o anticristo. Está lá Apocalipse 13, eu cito sempre. E foi dado à besta vencer os santos. É o tempo que acaba a igreja. É uma coisa muito triste, irmão. Uma coisa muito triste. Ver a coisa mais preciosa dessa terra, que é a igreja de Cristo, terminando. E quando eu mostro esse livro para vocês baixarem, que está lá no nosso site, no Sinceros, downloads de graça, Dissipando as Trevas, ele mostra que a maçonaria, fundada em 1717, é a mesma sociedade secreta que matou Jesus, que matou os discípulos. Mataram todos os discípulos, morreram, irmão. Foram mortos. Judas que se enforcou, mas foi pelo trabalho deles, né? Eles fizeram lá a desgraça na vida do Judas, que ele suicidou. E eles mataram os discípulos, como o apóstolo Paulo. Eu estou preparando um estudo, talvez para o mês que vem, como o apóstolo Paulo, tudo indica, tudo que eu tenho estudado e visto, que ele era um pertencente à sociedade secreta, era um maçom da época. E ele precisou de ter um tranco de Deus. Foi uma intervenção direta de Deus na vida dele. Ele ficou cego. Falou, olha, Deus vai te mostrar, Saulo, que você está cego. Agora eu quero te levar para a luz. Então ele caiu do cavalo e foi lá para a casa de Ananias. Aí ele falou, agora você vai enxergar e você vai ser outra pessoa. Ele matava os cristãos. Então ele pertencia a isso. Então o apóstolo Paulo, aí uma das coisas que eu estou citando, que eu já estudei, os 4 naufrágios que ele teve, aquilo foi tudo sabotagem. Que ele questionava, mas por que Deus? E os mensageiros de Satanás é o pé dele para pegar ele em intriga, em briga, confusão, na justiça, preso o tempo todo. Então, isso que o apóstolo Paulo passou, já é o que nós estamos passando, irmão. Para quem servir a Jesus fielmente, padecerá perseguições, e vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. E uma das formas de perseguir é botar o chip. Porque se ele botou o chip, ou você entrou, no caso hoje, na maçonaria, você faz o juramento. Agora, para o cristão, cada dia está mais difícil viver. Então, essa é a finalidade do chip, minha irmã. Eles vão cercando cada vez mais. Daqui um dia você vai chegar doente na farmácia, o seu filho doente, você vai querer comprar dipirona para febre. Mas olha, aqui nós só aceitamos chip. Nós não temos cartão de crédito, cheque, dinheiro, não aceitamos. Mas você não pode arrumar o remédio? Não, você não vai poder comprar. Então, sem esse sinal da besta, você não compra e não vende. Hoje, por exemplo, como é que você consegue viajar sem um cartão de crédito que tem um chip? Tudo é na base do cartão de crédito. O hotel, o dinheiro, o saque, os pagamentos, as compras, todas. Se você viajar só com dinheiro, você está sujeito a ser assaltado. E tem lugar que às vezes não recebe dinheiro. Porque o perigo de você ter o dinheiro espécie, de ser assaltado, o dinheiro falsificado. Então, acho que eu fiz uma volta bem grande, porque é uma coisa muito importante, e eu gosto sempre de fazer assim, deixar a pergunta bem colocada, né? Mas é um assunto extenso. Isso dá um programa de 2, 3 horas, 5 horas, se for debate, olha, vamos discutir muita coisa. Mas eu agradeço a pergunta, foi uma pergunta inteligente. E se preparem, irmãos. Vamos nos preparando. O cerco está fechando. Os pedágios que eles colocam aí não é só para a gente pagar pedágio, não. Você vai entrar no shopping, agora você já não precisa pagar o estacionamento. Você pega o seu cartão, você vai passar no pedágio, você pega o seu tag, né? O tag, o seu marcador, significa tag, um marcador, que tem o seu chip. Então, no shopping, você já entra no shopping com o seu tag. No final do mês, vem lá a sua conta, no pagamento, só vão descontando direto. Você não vai vendo nada, o dinheiro vai entrando e vai saindo, sem você perceber, sai rios de dinheiro da sua conta. Mas, daqui a um tempo, eles vão dizer, olha, agora não é com tag não, para passar aqui, entrar no shopping, você tem que ter o chip embaixo aqui da pele ou na fronte, e para passar aqui, por exemplo, no meu caso aqui no Rio, para ir na linha amarela, para ir para
atravessar a ponte Rio-Niterói é só com um chip. E como é que o cristão vai fazer? E aí é difícil. O negócio, o circo está chegando, irmão. Agora, a saúde nos Estados Unidos foi dito que a partir de abril. Então, com essa gritaria que nós fizemos aqui, nem americanos lá sabiam, quando nós fomos divulgando, que isso foi aprovado há 2 anos já, irmão. No pacote da saúde. Primeiro levar a saúde ao caos, ordo abichal, exatamente como a gente sempre ensinou. Está escrito no diploma do maçom, ordo abichal. O filme que está aqui, ó. Vou até mostrar aqui, dá licença. Ó, para os irmãos verem aqui. Tá vendo esse filme aqui, ó? Cico, SOS Saúde, do Michael Moore, ele mostrou, porque eles consentiram de fazer um filme desse, para mostrar, olha, a saúde dos Estados Unidos está uma desgraça. O pessoal está indo para Cuba para se tratar, está indo para o Canadá, está indo para a França. E tá, agora nós temos que estabelecer a ordem na saúde. Então nós precisamos botar o chip para as pessoas terem saúde. Isso tudo é programado. O caos está aqui, ó. Foi estabelecido o caos, mostraram o caos, ninguém duvidou, né? Ó, tá? E tem no nosso site esse filme para você assistir também, lá na TV Sinceros. E é isso, irmão. A ordem agora é botar o chip nas pessoas, é o gado que eles chamam. Igual quando na roça, lá na fazenda, você esquentava as iniciais do fazendeiro, chegava lá na pata traseira do boi e queimava lá o seu nome, pronto. Aquele boi estava marcado. Isso é o desejo de Satanás. Mas Jesus, antes disso, irmãos, ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. Igual ele fez lá quando o povo de Israel estava fugindo dos egípcios e na frente deles tinha um mar vermelho. Não tinha como passar o mar vermelho e não tinha como eles enfrentarem aquele exército grande. Eles tinham fugido, eles não tinham armas, não tinham nada. Eles estavam caminhando pelo deserto. Como é que eles poderiam carregar tantas coisas? Carregavam a arca. Pouca coisa. Então ali eles eram presa fácil. Então Deus abriu o mar, não só para eles passarem. E quando os inimigos estavam passando o mar, Deus fechou o mar na hora. Então foi o serviço completo. Ele não só livrou o povo dele da morte, como ele assim matou os inimigos do povo de Deus. Então fiquem tranquilos, irmãos. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar. E é breve. Nós temos que estar preparados para não receber esta marca, ou sinal, ou o nome da besta. Amém. Deus abençoe o irmão que perguntou. Doutor, tem muitas perguntas para o senhor. Eu vou aproveitar e já vou pegar aqui uma dupla, que é do mesmo irmão aqui, que é o irmão Atalaia Intrépido. Diz assim, irmão, o título dele é Falta de Discernimento da Igreja, diz ele. Diz assim, as pessoas sofrem com a saúde precária, educação irrisória, impostos abusivos, descaso do governo, jornalistas mentirosos, dentre outras tantas coisas. E em meio a esse desespero, tristeza e angústia, as pessoas se lembram de Jesus, aquele homem amoroso, bom, santo, curador, alimentador e principalmente defensor dos pobres. E então as pessoas procuram os templos, pensando que Jesus está lá dentro. E o que essas pessoas sem esperança encontram? Uma instituição financeira, um comércio, onde os pastores mais vai para melhor... onde os pastores mais... Aqui não consegui entender. Daí ele diz assim, vai para o melhor professor de heresiologia do Brasil, Dr. Pedrosa. O PNDH3 já foi aprovado e gostaria de saber quando as leis que nos prejudicarão estarão entrando em vigor. Sei que algumas já estão em vigor, pois elas caminham lado a lado com o governo do anticristo e, consequentemente, arrebatamento da igreja. Aqui no final é uma pergunta, não é... Pois elas caminham lado a lado com o governo do anticristo e, consequentemente, arrebatamento da igreja.
Paz em Cristo. Amém. Irmão Atalaia Intrépida. Pena que ele não botou o nome dele, mas é o irmão Atalaia, a gente sabe a qualidade dele, não sabe identificá-lo. Mas ele falou tudo corretamente. É exatamente isso, irmão. Parabéns, você está bem informado, é o que está acontecendo. E quando nós começamos há uns 15 anos, uns 20 anos a gente estudando esse negócio, mas uns 15 anos falar diretamente o que era a igreja de Laodiceia e mostrar, ninguém sabia o que era a igreja de Laodiceia. Maçonaria ninguém falava, mas ninguém podia falar, mas nem existia. As pessoas diziam assim, isso não existe, cara. Isso é coisa do tempo de Dom Pedro. E isso daqui, o meu irmão, ontem eu inclusive estava ouvindo aqui, trabalhando, preparando minhas aulas aqui, minhas coisas, dei um adianto no meu trabalho aqui, um pouquinho do filme Quebrando o Gadu, sobre as drogas, né? Eu faço assim um pouquinho de cada coisa. Hoje fui dormir às 3 da manhã, irmão. Acordei às 7, tomei um banho, estou direto aqui. Então, não paro, né? Mas tem hora que você fica cansado. Mas Ezequiel 34, ontem o irmão leu. Esse texto é extraordinário. Ezequiel tem os 6, que nós respondemos aqui, como Deus consentiu que o povo de Israel entrasse naquele holocausto, porque eles adoraram o Deus Sol. Responde direitinho, holocausto. Foi uma profecia já de 2.600 anos antes de acontecer, Deus já tinha mostrado aqui na Bíblia, que o povo de Israel os ossos dele iam ser colocados diante dos ídolos dele, para que todos vissem e soubessem que ele é o Senhor. Então esse negócio de adorar a Deus Sol não é brincadeira não, irmão. Lá o holocausto Deus já mostrou, que era o povinho querido dele. Ele disse, vocês estão brincando comigo? Então vou mostrar para vocês. Em Ezequiel 8, mostra aquela coisa, a coisa mais leviana, a maior abominação dentro da casa do Senhor, né? E Ezequiel vai e mostra aquilo muito claramente, como ninguém tinha pregado, ninguém sabia aquilo. Nós fomos únicos até hoje, irmão. No Brasil, com certeza. Numa televisão, numa rede de televisão, pregar Ezequiel 8, de 15 a 18. Ninguém mais pregou. Nenhum desses líderes. Pergunta por quê? Cara, isso é de arrepiar. Aí quando você chega aqui, Ezequiel 34, o título é Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Então Deus descreve aqui tudo que eles fazem. São pastores que eles se autopastoreiam. Eles pastoreiam a si mesmo. Eles cuidam de si mesmo. A gordura das ovelhas é para eles, a lã das ovelhas é para eles, e eles chegam a tirar até as unhas das ovelhas para eles. São pastores que pastoreiam a si mesmos. Então Deus descreve e deixam as feras comerem as ovelhas, destruírem a vida das ovelhas. O texto é tão bonito, é tão importante, acho que eu vou ler aqui, são 31 versículos, mas eu vou ver se a gente lê aqui até os 17, só para os irmãos verem hoje, entenderem o que a gente fala da igreja de Laodiceia, está lá em Apocalipse, mas há 600 anos antes de João já estava falando aqui, irmão. Marquem muito esse texto na palavra de vocês. Tem o Isaías 56, aquele que eu divulguei muito. Esses textos, o Alexandre, quase ninguém conhecia, dos cães gulosos. Quando a palavra de Deus diz em Apocalipse 21:8, o lugar dos traidores, dos cães. Que cães são esses? São esses cães gulosos, são esses falsos profetas. Não é o cachorro, é o cão, é o capeta, não. São esses cães gulosos que nunca se fartam. Aí que nós fomos estudar e mostrar lá em Salmos também, todo lugar que fala de cão, você vai ver que é referência a esses falsos pastores, esses falsos profetas. E aqui ele vai falar também. Então, Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Irmão, eram os pastores de Deus. Eram os pastores de Israel, da casa de Deus. Tá? Profetiza e diz aos pastores, olha, pastores, assim diz o Senhor. Ele deve ter gritado bem alto, né? Assim diz o Senhor. Ele diz, olha, diz para eles, assim diz o Senhor, 2 pontos. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos,
não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As ovelhas, como ele citou aí agora, estão carentes, sai procurando um pastor, uma religião, outra denominação, está sem emprego, está sem saúde, sem educação, não consegue quem ajuda, e os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? Isso é da maçonaria, do sistema do governo anticristo. Maçonaria não é instituição filantrópica que ajuda as pessoas, não, irmão. Isso mostra claramente, como nós já mostramos desde 1717, como eles se juntaram em 1717 a maçonaria, 1776 os Illuminati, quando foi em 1782 que eles se juntaram, em 1789, 7 anos depois, eles fizeram a primeira grande experiência de matar os crentes, queimaram a Bíblia e mataram os crentes. Foi a maior tragédia na França. E a maçonaria orgulha de ter feito isso. Aí foi 3 anos e meio de uma destruição tão grande que eles falaram, olha, volta a adorar o Deus de vocês, que eles tinham mandado adorar essa deusa da razão, essa estátua ali, e vai por aí afora. Aí depois vem o Albert Pike, matando, fazendo as guerras mundiais, e precisamos destruir o cristianismo. Então a obra da maçonaria é a mesma daquelas da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que matou Jesus, o discípulo, o apóstolo, e vem por aí. É isso que nós estamos mostrando. Então, esse mesmo povo, aí ele diz aqui, as fracas não fortaleceste, quer dizer, as ovelhas fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aquela pobre ovelhinha ali, doente, não sei o que, aquele vai para cima dela, você não presta, você está em pecado, você não sei o que, você está assim porque você tem que sacrificar, você tem que entregar dízimo. Aí o cara não tem mais o que tiver, aí vai lá, compra aquela toalhinha de R$15, compra a colherzinha de pedreiro do Valdomiro Santiago, porque ele diz, olha, com essa colherzinha aqui, você viu como ele fala no vídeo? Você vai e resolve seus problemas na justiça, colher de pedreiro, de maçonaria, nos hospitais, em qualquer lugar. Irmão, o cara fala assim, quer dizer, aquilo como se fosse uma chave. É como se você dizendo, olha, eu tenho aqui a pazinha do pedreiro, mas em breve eu vou ter o chip. Tá vendo como eu resolvo todas as coisas para mim? Eu consigo emprego, consigo internação, transferência nos hospitais, como as coisas ficam fáceis para mim, só com essa colherzinha de pedreiro. Por isso que aí, então você coloca o chip. É isso, irmão. O cara está indo lá, o que ele consegue? Ele compra um símbolo maçônico para abrir as portas para ele. Aí o cara está vendo como lá é bom, como Deus me abençoou? Não, é o capeta, o anticristo que está te dando o dinheiro que ele está roubando dos cofres públicos. Então, o versículo 5. Então, aquelas ovelhas doentes, desgarradas, esse pastor, falso pastor de Israel, ele vai para cima delas, sem pena, sem dó. Escuta só. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se em pasto para todas as feras no campo, porquanto se espalharam. É o nosso projeto aqui, o nosso trabalho, nós estamos tentando procurar essas pessoas que estão fora dos templos, que Deus não habita lá, descobriram isso, estão desesperados, descobriram que todos aqueles seus líderes são falsos profetas, que estão ligados com o sistema governo mundial do anticristo, nenhum deles tem trabalho ou fala contra a maçonaria. Então as pessoas descobrem isso e ficam assustadas. Aí eles perguntam, para onde eu vou? Aí eles saem procurando os pastores. Essas perguntas que eles fazem aqui para a gente, irmão. Então nós estamos aqui como se fosse um pronto-socorro, socorrendo essas pessoas, orientando. E eu fico muito feliz por Deus nos dar essa oportunidade, que ela é urgente, é emergencial. Hoje eu estou atolado aqui de tempo. Falei, não, meu Deus, mas eu tenho que ajudar a socorrer as nossas ovelhas. Que nós estamos no mesmo caminho, né? Correndo atrás. Então, assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para as feras do campo porquanto se espalharam. Então, elas estão presas fácil. Agora, essas pessoas desgarradas não têm onde recorrer a um pastor sério. Elas estão soltas aí pelo mundo. E nós estamos tentando trazê-las para cá, para passar uma informação, uma mensagem, mostrar o que é o verdadeiro pastor, como nós amamos essas pessoas e como nós queremos ensinar a verdade para elas. E aqui nós falamos tudo abertamente.
Eu nunca vocês chegaram para o Pedrosa não fala disso, não fala daquilo. Nós abrimos a Bíblia aqui, ó. Nós combinamos que abrir ler Ezequiel 34? Não. Deus dá oportunidade, e ontem Deus já tinha me dado vontade de falar sobre isso, e surgiu a oportunidade. O versículo 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. É o que nós estamos fazendo hoje, irmão. Nós estamos fazendo isso que não existe aqui, pessoas procurando buscar as ovelhas e fazer alguma coisa por elas. Nós não estamos querendo pegar a ovelha para comer a gordura ou sugá-las, não. Nós estamos querendo pegar as nossas ovelhas para alimentá-las. Essa é a nossa função agora. Aí, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele vem de novo, aborda e diz, ó, vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram servir de pasto a todas as feras do campo. As feras só estão comendo as ovelhas aí, não é? Por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo e não apacentaram as ovelhas. Ele insiste em dizer o tempo todo, estes meus pastores, os pastores da minha igreja de Israel, eles estão apacentando a si mesmo, cuidando dele, da família dele, a vida dele, e não estão apacentando as ovelhas. As ovelhas estão entregues. E quando chega lá perto deles, é só para eles pegarem a lã dela, a gordura e até as unhas. O versículo 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra os pastores. Irmãos, quando nós chegamos e falamos aqui, como foi o Silas Malafaia, dizer assim, foi um filho do capeta lá na Rede TV falar mal de pastores. Irmão, nós estamos sendo usados por Deus para falar contra esses pastores que estão pastoreando a si mesmos, estão cheios de relógio de ouro, de carro blindado, de casa em Miami, apartamento não sei o quê, aviões de não sei o quê, e o povo de Deus tendo que entregar aluguel da casa, tudo para eles, para alimentar eles, esses cães gulosos, e eles nunca se fartam. Aí um compra um avião, outro quer comprar um avião. Agora está na moda, você já percebeu, Alexandre? É construir templo grande. Tudo, antigamente, era tudo pequenininho. Agora o Silas está fazendo um templo grande. Agora o outro, o Bispo Macedo fez esse templo grande aqui. Agora está fazendo aquele templo grande lá em São Paulo. Aí o R.R. Soares também quer fazer um templo grande. O Valdomiro Santiago, um templo grande. E eu pergunto, aí diz que a gente fala mal de pastor. Não está na Bíblia que Deus não habita em templo feito por mão de homens? Por que não pega esse dinheiro e investe na vida do cidadão brasileiro, das ovelhas, das criaturas brasileiras, não é? E deixa de tirar dinheiro para essas pessoas, já pagam 75 impostos. O que sobra vão lá, tem que entregar para esses cães gulosos. Então, Deus que falou no início, ele falou aqui, ó, no capítulo 2, profetiza contra os pastores de Israel. E aqui no versículo 10 ele está dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. E os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. É o que está acontecendo hoje. Viu o que Deus está dizendo? As minhas ovelhas não mais serão apacentadas por esses pastores. Estou respondendo a pergunta de uma volta grande. Olha agora o versículo 11, que importante, meu irmão. Que Deus... Acho que vou ler só até aqui e repetir o 15. Porque assim diz o Senhor Deus. Porque assim diz o Senhor Deus. 2 pontos. O que ele vai dizer agora? Eis que eu mesmo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que nós falamos com ele, que ele rasgou o véu, Jesus rasgou o véu, ele mandou Jesus para a gente falar direto. Procurarei, porque eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. É o tempo, irmão, que o próprio Deus está nos apacentando, irmão. Não tem pastores.
Como Jesus disse que existiriam muitos falsos profetas nesse tempo, confirmando o que já tinha dito há 600 anos, Deus já tinha dito para Ezequiel, versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, buscarei. Ele não vai designar mais esses pastores de Israel, principalmente que estão com a bandeira de Israel, da maçonaria, né, desses sionistas lá. Eu vou, só agora para encerrar, vou repetir o 15, o número 15. Olha o que ele diz aqui. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. Então ele está insistindo que nesse momento agora, o Alexandre, que o que nós estamos vivendo é isso. Não tem como, é Deus que está apacentando. Nós estamos aqui no desespero, tentando levar alguma palavra para as pessoas, que no tempo eles já viram que não adianta ficar. E ficar na rua, e onde que eu vou procurar? É o que esse rapaz falou aí agora. Ele sai procurando. Agora é esperar no Senhor. É Deus em casa, é Cristo em casa, é no trabalho, é dentro de você. E você tem que estar muito mais informado hoje que aquilo tudo que te ensinaram era mentira, que o templo é importante. E ele continua construindo o templo, né? A coisa mais importante é a ovelha, que é o templo do Espírito Santo, irmão. Então, esquece esse negócio dos templos lá de fora. Você é o templo do Espírito Santo, você é a coisa importante, mais importante que Deus vem buscar aqui na terra. Não está tudo perdido, não. Porque se fosse depender desses homens aí que pegam dízimo e oferta e constroem templo, você estaria arrebentado. Não teria solução para você mais nesse tempo. Mas Deus sabendo disso, eu vou repetir agora o 11 e o 15. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e buscarei. 15. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. Então ele diz aqui, eu mesmo, ele vai procurar as ovelhas, vai buscar as ovelhas, ele vai apacentar as ovelhas e vai fazê-las repousar. Então, irmão, quando nós estamos falando agora sobre o chip, descanse, irmãos. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle. Isso aqui é fundamental. 17. Quando vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Mostrando de novo aqui, Deus sempre cita os bodes para um lado e as ovelhas para o outro, né? Nossa, é muito bonito. É interessante que ele diz aqui no 18. E esses pastores, tá? Que estão fazendo esse negócio, para eles não bastam só, e não só basta beber a águas claras, senão que sujais o resto com vossos pés. Os caras chegam lá, bebem a água deles e sujam para ninguém mais beber. Os caras gastam o dinheiro deles lá com tudo, a maior, e não sobra mais nada para ninguém. Eles são amantes de si mesmos. Então, esse capítulo 34 de Ezequiel é muito oportuno, irmão. Nós temos que lê-lo mais aqui para confortar nós mesmos e a igreja de Cristo. Porque nesse momento, vou usar uma expressão que diz aí no mundo, nós estamos ferrados mesmo, nós estamos desgraçados, sem a graça de Deus. Essa igreja de Laodiceia é desgraçada. Então, só tem um jeito, e Deus sabe disso, que Ele mesmo vai nos apacentar. Essa é uma palavra mais de grande conforto, de grande consolo para a igreja de Cristo nesses tempos difíceis, como o irmão descreveu ali agora. Então, o próprio Deus vai nos apacentar, irmão, e não tem pastor melhor do que esse. Não tem pastor melhor do que esse. Nós aqui simplesmente estamos procurando ser o canal desse pastor. E nós vamos ler, eu repito sempre, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o grande pastor. Então, mais uma vez, nós respondemos aqui, as perguntas todas ficaram respondidas nessa mensagem. Leia o versículo todo, meus irmãos. Leia o versículo todo. Ele encerra com o último versículo, esse que eu conhecia muito, o 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto,
Homem sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Como é que vai aquele cara no debate na RIT TV de Jesus não é Deus nem filho de Deus e diz assim, mas nós somos deuses guardadas as devidas proporções. Aí eu mostrei isso para ele, está dizendo a palavra de Deus, diz aqui, ó, eu sou Deus, vós sois homens. Que homem na maçonaria é Deus coisa nenhuma, irmão? É um idiota, um retardado, um megalomaníaco que acha que quer ser Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem disse foi um ex-maçom, apóstolo Paulo. Agora eu vou dizer assim, apóstolo Paulo, um ex-maçom, para ver se as pessoas entendem o que esse homem passou, o que nós passamos e o que é a vida. E é exatamente isso. Né? Ele estava nas trevas e ele veio para a luz. E você sabia outra coisa, que na maçonaria as pessoas adotam outro nome? Ele tinha um nome. Quando ele saiu de lá, ele voltou para o outro nome. Ele era Saulo, aí ele passou a ser Paulo. Eu sempre cito isso, um exemplo. Dom Pedro I. Qual era o nome dele na maçonaria? Guatimozin. Um nome horrível. Então escrevia qualquer coisa lá no jornal, uma reportagem, assinava lá, Guatimozin. Ninguém sabia quem era. E tem muitos assim, desses colunistas nos jornais. E eles têm, esse William Schnoebelen, quando ele estava no satanismo, ele também tinha um outro nome, Sociedade Secreta, eles usam outra identidade. Não é? Então esse texto é muito bom, irmão. Me perdoe que eu não resisti e eu coloquei o título dessa mensagem, Eu Mesmo, o título dessa mensagem. Né? Que bênção. Obrigado pela oportunidade de estudar a palavra de Deus com os irmãos. Amém. Ezequiel 34:11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei por minhas ovelhas e as buscarei. O 12, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Muito linda essa passagem. Irmão, esse texto nós temos, você já viu alguém, seja honesto, vocês já tinham visto alguém pregar sobre Ezequiel 34? Eu conhecia por causa desse último capítulo do homem. Cara, mas é uma mensagem atual para nós que estamos desgarrados, nós estamos espalhados, estamos num tempo nublado, de escuridão. O inimigo querendo botar o chip, pegar a gente, e os falsos profetas, dízimo e oferta, e querendo comer a unha da ovelha. Esse, para mim, no momento, é um dos mais interessantes que eu acho. Esse 34. E o verso 15 diz assim, versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. 16, perdidas buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Essa aqui é interessante, a ovelha gorda. O que eles querem? A ovelha gorda, ou seja, a que tem muita lã, é a ovelha rica. Eles estão interessados lá na igreja, os altares, os postos de diáconos, são aqueles todos que estão dentro da maçonaria, são os mais ricos, são essas ovelhas gordas. Essa Deus disse, eu vou desprezar, eu quero as magrinhas, aquelas quebradas, doentes. Meu irmão, você já viu um texto tão bonito para o nosso tempo como esse daqui? Doutor, é tão atual. Todo dia. Doutor, é tão atual que olha o que diz o versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e entre carneiros e bodes. Porque eu citei aqui o bode, como que ele coloca sempre de um lado a ovelha e do outro lado a bode. Cara. Esse texto aqui, olha aqui, se você ver, olha aqui, só um pouquinho, como está na minha Bíblia, como isso está riscado. Não é estudado, não, ó. Riscado, mas riscado todo o texto, de cima e embaixo, ó. Marcado, ó. É fantástico.
Travou. Doutor, acho que o doutor caiu. Enquanto o doutor não volta, deixa eu ler aqui. Alguns irmãos que estão pelo site, pelo youtube.com. Diz o irmão Natalício. O irmão Natalício lá pelo YouTube diz assim: eu tenho o vídeo da Maria Braga. Deve ser aquele vídeo com relação à reportagem ou chip, aquela propaganda, né? Sobre o chip subcutâneo, né? Você diz assim. Opa, caiu, né? Diz assim, caiu. Só vou ler aqui e já lhe passo, doutor. Concordo, irmão Natalício. Muitas vantagens serão oferecidas àqueles que usarem esse chip. Você acha que esses cães gulosos, pastores, vai ficar de forma das vantagens? Depois eu leio, não dá para entender muito bem aqui. Mas muito bom esse texto de Ezequiel. Vou dar mais uma meditada. Muito bem atual. Sim. Doutor, tem muitas perguntas aqui para... Vamos respondendo, né? A gente vai... Eu vou lhe passar o irmão que se intitula por Espírito. Ele escreveu aqui, é bastante coisa, eu vou lendo, tá, doutor? Aí sim. Diz assim, ó, maçonaria. Irmão, o Espírito diz assim, o nome dele se intitula por Espírito. Observem ele citou aqui alguns símbolos da cruz e coroa, referentes ao grau 30, o 30º grau do rito escocês da franco-maçonaria, denominado Cavaleiro Kadosh. Fica claro que é uma mensagem subliminar, indicando que a pessoa que criou esta imagem fazia parte da maçonaria. Este mesmo símbolo está presente na pirâmide sobre o túmulo de Charles Taze Russell, que o Charles Russell seria o dos Testemunhas de Jeová, né? Abaixo exemplificado. Fundador da Sociedade Terra de Vigia ou Testemunhas de Jeová. O que está mostrado é o coração da estátua de Jesus Cristo feito pelo... Aí segue ele dizendo: está clara a influência da maçonaria em todas as religiões, principalmente no catolicismo romano, pois ao longo da história mundial, as duas religiões que têm andado lado a lado no controle das nações, o catolicismo é maçom, seus fundadores são maçom. Toda religião cristã é fundada por um maçom de algum grau. Por isso, toda cristandade, tudo ele está dizendo, é maçônica, segundo o que ele está dizendo aqui. Seus papas são santos homens e representantes de Deus na terra, como podem ostentar em suas túnicas símbolos maçônicos, tais como a Cruz de Malta, da Ordem dos Cavaleiros Templários, e em seus chapéus o hexagrama, que significa assim no céu como na terra. É uma representação do esquadro e compasso? Pergunta ele. Albert Pike, chamado Papa da Maçonaria, afirma que todo maçom deveria ser iniciado na doutrina luciferiana e que Lúcifer é o deus deles. Como explicar essa ligação entre o catolicismo? É muita coisa, doutor. Irmão, o raciocínio dele está correto. Ele está falando, e o que a gente procura trazer e mostrar, que na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é necessário que isso aconteça, porque Jesus não voltaria, que ele disse, ele só vai voltar depois que acontecer a apostasia. Apostasia significa o domínio, o controle da fé. E a maçonaria faz isso há muitos anos, as sociedades secretas. Quando mataram Jesus, já existia a sociedade secreta, o rei Herodes Agripa. Antes de Jesus, existiam lá uma tribo, né? Não sei se a gente poderia chamar assim, de judeus, que diziam que Jesus pertencia àquela tribo de sociedade secreta, que era os... Ai, me faltou o nome agora.
E eles tinham um comportamento assim, era só homens, eles tinham rituais, eles faziam iniciação, e eles queriam dizer, mas quando eles encontraram os manuscritos do Mar Morto, viram que não tinha um cristão lá, porque o povo cristão não acreditava na reencarnação. E esse grupo de sociedade secreta acreditava. Então não tinha nada a ver com o povo de Deus, né? Então, essa sociedade secreta que mataram Jesus, tanto é, se Jesus estivesse lá, ele mataria, ele não morreria como o apóstolo Paulo, ele mataria e não ficaria, não teria sido assassinado, ele continuaria matando, ele morreria por qualquer outra causa, né? Mas é muito triste, irmão, ver essa conivência. Então, quando você vê ali o Constantino, que tenta unificar uma igreja, naquela época, ele já estava querendo fazer como se fosse um anticristo ali, fazer um governo mundial, para ter todos ali junto dele, mas estava muito longe ainda dos planos de Deus. Mas é real, todos os líderes de qualquer religião são maçons. Por quê? O cara começa, às vezes, não líder, aí eles vão enchendo a pessoa de vaidade, o cara começa a querer competir com o Silas com o Bispo Macedo, agora todo mundo quer ter uma televisão, todo pastor quer ter um canal de televisão, a TV tem que ter um aviãozinho, aí eles vão criando esse padrão da igreja de Laodiceia, que não tem nada a ver com o padrão bíblico, não é? Então, a maçonaria sabe fazer isso muito bem. Primeiro, ele não deixa os pastores de Israel dele terem profissão. Jesus tinha profissão, apóstolo Paulo tinha profissão, os discípulos tinham profissão, e eles viviam do trabalho deles, e faziam a obra de Deus, até o apóstolo Paulo dizia o seguinte, quem não trabalhar também é bom que não coma, porque ele sabia que o povo que convivia lá com ele quando ele era Saulo, aquele povo não trabalhava, aquele pessoal só vivia de fofoca nas reuniões, e tinham o dinheiro deles, cobravam os impostos, e os outros tinham que pagar. Aí então eles pegam assim, um líder de uma denominação dessa, ó, irmão, senta aqui pra gente, então você deixa, ó, você vai administrar agora, o negócio que pra gente é só arrecadar, você deixa com a gente, o púlpito lá você prega qualquer porcaria que você quiser, só não pode pregar a verdade, é mais ou menos isso. Não, o povo depois a gente vai pregando mentira, como Alberto Paik prega, eles têm que ser enganados. E depois eles vão encontrar a verdade. Assim que eles pregam, o Alberto Paik, maçonaria é assim. Então, um pastor maçom desse, ele vai te ensinando mentira. Vai te ensinando um montão de coisa errada para você. Depois, se você conseguir descobrir a verdade, tudo bem, você descobriu. Mas a intenção primeiro deles é enganar. Então, todos os líderes de seitas e heresias são maçons, não tem nenhum. Ou eles chegam, como estão fazendo lá em Linhares, no Espírito Santo. Pastor, o senhor vai entrar para a maçonaria ou não? Ah, o senhor não vai entrar, então sua igreja não vai crescer, não vai ter mármore, não vai ter ar refrigerado, não vai ter grupo de banda que vem de fora para cantar, e você não vai receber um salário decente, você não vai viajar para o exterior, seus filhos não vão estudar para o exterior, aquele negócio todo. Aí o cara fica com aquele desespero. Eu vou servir a Jesus ou vou servir a Satanás? Ele sabe que está servindo a Satanás, não tem ninguém lá enganado, não. Mas o cara prefere. Aí ele vai, então ele está correto, todos esses líderes. Aí o cara, quando quer sair da maçonaria, o cara não tem profissão, não trabalha, não tem onde comer, beber, tira o carro, a mulher, o serviço, tira tudo que eles deram para ele. Como é que o cara vai viver? Você entendeu? Porque eles criam esses falsos profetas, são criados, são crias. Então eu digo, meu irmão, você quer pregar o evangelho? Você quer ser servo do Senhor Jesus Cristo? Então, primeira coisa, você procura estudar e trabalhar. Vamos enfrentar a vida, aprender a ter uma vida simples, para a gente conseguir viver. Agora, se você for querer viver de riqueza como esse pessoal vive, você vai ter que usar dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro da política, dinheiro sujo, vai ter que vender o evangelho. Aí fica difícil. Mas, de novo, respondemos confirmando tudo que o rapaz falou. Ele falou muito bem.
está sensato, os cavaleiros Kadosh, dos graus, todos os graus, tudo isso, irmão, é satanismo puro, não tem nada de Deus ali não, nada, nada, nenhum grau. Nenhum grau que eles dizem que é o de Jesus, que é o Rosa Cruz, você já viu o que é a sociedade Rosa Cruz? De lá, Jesus não é Deus nem filho de Deus, o Deus que eles seguem é o grande arquiteto do universo. E Satanás não existe também. Muito bem, doutor. Deus abençoe, irmão, que se intitula Por Espírito. Muito bem respondido. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu vou tentar responder. É uma pergunta bem complicada, bem difícil, muito polêmica, diria eu. Mas a gente está aqui para isso, né? A gente tem que responder. A pergunta já está há muito tempo aqui. O irmão Roberto Salles. Vamos lá, essa é forte. O irmão Roberto Salles diz assim: assim Deus colocou a árvore do conhecimento no meio do jardim. Deus colocou a mulher com ele, o diabo estava na terra cirandando, Deus colocou o anjo para proteger o jardim. A árvore estava no meio, o que eu entendo, diz ele. Se Adão passa do norte para o sul, a árvore está lá. Se Adão passa do leste para o oeste, a árvore está lá. Lembrando que a árvore chama a atenção, tinha como ele não, ou não tinha como ele não se sentir atraído. A mulher era ajudadora, ela tinha muitos sentimentos por ela. Deus entregou ela com recomendações. Peço desculpa aos irmãos, é que o texto está um pouco confuso, mas eu estou conseguindo entender o contexto. Deus coloca o homem na sua maior, sua maior criação, com a mulher no jardim que ele criou. E de repente o capeta está lá dentro do jardim de Deus. Deus colocou o anjo para proteger o jardim. Depois que ele caiu. Ora, Deus é onipresente e tudo vê. Não podia ter protegido o homem antes de cair? De quem é a responsabilidade da queda do homem? Olha que pergunta. Irmão Roberto, eu vou tentar responder ao irmão. Eu vou dizer que eu já ouvi inúmeras afirmações com relação à queda do homem, e existem muitas por aí. Mas eu vou tentar ser, à luz da Bíblia, sem tentar fugir do entendimento que a gente tem. Eu creio numa coisa, que Deus, tudo que Deus cria, tanto anjos como pessoas, Deus não cria nós para sermos robôs, nem para sermos 100% aquilo que Ele quer que sejamos, ou seja, Ele nos dá um livre-arbítrio. Eu vou explicar para os irmãos. Deus criou anjos, Deus criou homens, e Deus dá a capacidade de escolha para todos nós. Se Deus criasse Adão e Eva, como Ele criou, e colocasse no jardim e não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, não haveria possibilidade nenhuma de escolha de Adão nem Eva. Ou é Deus ou é Deus. Eu creio que Deus trabalha dessa forma. O que diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda, livre. Isso é de vocês. Mas Deus deu uma recomendação, um aviso de Deus. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas o Senhor não trancafiou a árvore. Ele não colocou uma cercania de anjos ali trancando o acesso. Ele não comerás da árvore do bem e do mal. Dela comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Foi uma mentira ou uma verdade? Foi uma verdade, porque o Senhor é a verdade, ele só fala a verdade. Então, queridos, o Senhor trabalhou com a questão, ele recomendou, só não faça isso, só aquilo ali. Tudo livremente, só aquilo ali que não. Mas vocês quiserem escolher, você tem livre-arbítrio. Se não tivesse o livre-arbítrio, ele trancaria, tiraria aquela árvore dali, ou deixaria de uma maneira que o homem não teria acesso. Mas ele ainda deu a opção, mesmo na recomendação. O que a serpente disse lá no capítulo 3, versículo 4? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Diz ali, ó, versículo 3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. A mulher dizendo, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Seduzindo, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Sendo como Deus, olha o que a serpente disse, vocês vão ser como Deus. Digo a vocês, queridos, o que diz lá em Ezequiel 28, Isaías 14, que fala da queda do anjo Lúcifer, Satanás, se tornou Satanás. Vamos lá para Isaías 14, só para a gente ler rapidamente. Diz assim, deixa eu abrir aqui. Versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, Isaías 14, 12, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, se Deus criou os anjos, e criou na perfeição da glória do Senhor, e mesmo assim criando os anjos, Lúcifer, que era um anjo, e assim 1/3 dos anjos da terra se corromperam e escolheram não estar com Deus. Tiveram a escolha deles. Fizeram a escolha deles. Deus não engessa ninguém. Deus dá opção. Deus não diz assim, ó, tu vai ser meu, é meu e pronto, tu não tem livre-arbítrio. Isto aqui que eu acabei de ler é a prova de que Lúcifer tinha livre-arbítrio de escolher ser de Deus ou não ser de Deus, assim como aqueles anjos, assim como também Adão e Eva. Mesmo sendo rico em amor e misericórdia, dizendo, não comas daquela árvore, porque vocês vão morrer, multiplica-se nesta terra, comam de tudo, esse jardim é de vocês, dominem sobre os animais, mas ainda assim, Deus dá a opção do homem e da mulher escolherem o caminho que eles querem ler. Ainda assim, há outra opção. Mesmo que essa opção não seja recomendada por ele, Deus dá o livre-arbítrio. Assim como 1/3 dos anjos se desviaram pela soberba, pelo orgulho de um anjo que quis ser igual ao Senhor, quis se elevar ao status de Deus, escolheu o caminho dele, e nós sabemos o que aconteceu. Então, queridos, é uma pergunta polêmica, difícil, complicada, mas eu não posso afirmar mais do que isso que eu afirmei. É livre-arbítrio que Deus dá. Deus nunca deixa de trazer recomendações para nós. Ele sempre mostra o caminho que devemos andar, por onde devemos ir. Isso ele nunca nos nega e nunca nos negou. Agora, nós não somos obrigados. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Segue a Deus quem quer. Segue ao Senhor quem o ama. Quem aceita Jesus quem quer. O sacrifício da cruz
Não é obrigatório para as pessoas, nem todos vão aceitar Jesus, nem todos aceitaram o Senhor, o sacrifício do sangue do Cordeiro. Nem todos aceitaram e muitos não aceitarão. Assim como nos dias de Noé, quando Noé pregava, as pessoas tiveram livre-arbítrio de escolher. Mas quantos se salvaram? 8 pessoas. Assim nos dias do Senhor, nos dias de hoje. Nós temos livre-arbítrio de escolher ainda hoje. Nós temos opções, Deus sempre trabalhou dessa forma. Deus nos deu intelecto, nos deu um raciocínio, nos deu uma mente, para que pudéssemos saber escolher, saber diferenciar o bem e o mal, saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, eu deixo essa resposta para o irmão. Confesso que é uma pergunta polêmica, difícil. Talvez muita gente não concorde com o que eu falo. Eu posso ouvir depois muitos irmãos colocando comentários ou não concordando. Mas à luz da Bíblia, eu falo isso à luz da Bíblia. Se alguém quiser depois me trazer um outro entendimento, a gente está aberto para ouvir. Deus abençoe os irmãos. Doutor Pedrosa, quer complementar alguma coisa? Senão eu passo mais uma e nós encerramos. Sim, eu estou usando aqui a Bíblia apologética. Então, se você vê os comentários que tem aqui no 1º, 2º e 3º capítulos de Gênesis 1, 2, 3, dá margem de tantas interpretações, e aqui para você vai ver que são criadas praticamente essas religiões, essas seitas e heresias, elas ficam debatendo nisso aqui tudo, tá? Questionando, por exemplo, aí vem aqui, testemunho de Jeová e unicecista, ciência cristã, deixa eu ver, tem aqui mais, testemunho de Jeová de novo, unicecista, igreja local, ciência cristã, teologia da prosperidade, mormismo. São só fatos aqui, testemunho de Jeová, mas eles pegam esses cantos aqui, todinho disso, e levantam rosacrucianismo. Os Rosas Cruzes consideram o Éden como a condição e não um lugar, na monografia do templo, no 9º grau, número 1. Quer dizer, no 9º grau, que a Rosa Cruz vai até 13 graus, né? Aí vai discutindo tanta coisa. Testemunho de Jeová diz que a morte é o cessar da atividade consciente e inteligente. Aí começam a discutir aqui na Bíblia. O homem foi alma vivente. Aí pega aqui a parte da maçonaria também aqui, e você vai ver sobre Caim e Abel. Aí diz aqui o versículo 3:22. E o homem é como um de nós. Aí eles querem dizer, tá vendo? O homem também é Deus. Aí, quando o Alberto Pike pega a interpretação de Gênesis no livro Moral e Dogma, ele fala exatamente o contrário. Tudo que a Bíblia ensina, ele fala o contrário. Que quem foi bonzinho para Adão e Eva foi Satanás. Porque Satanás consentiu que ele se tornasse Deus. E Deus queria que ele ficasse pecador, que ele não queria. Então, o mesmo erro que o homem cometeu há 6.000 anos, a mesma tecnologia Satanás continua usando para ele. Olha, você é um Deus, você é um Deus, você é um Deus. E o cara se sente assim. Então, poxa, eu vou ficar do lado desse cara. O cara diz que eu sou um Deus. Então, ele vai sempre ficar sendo bajulado por Satanás lá no ego dele. Que nada, você não pecou nada, você é Deus. Você pode pecar, você pode matar. Não existe essa concepção de pecado. Você é Deus, e vai por aí afora. Então, a vida inteira, assim, essas pessoas na maçonaria são assim. Tanto é que eles podem sacrificar criança, eles podem matar, e não podem ser punidos. Um outro juiz maçom não vai punir o cara, não, porque o cara ali é Deus. Você imaginou você só lidando com deuses? E os caras fazendo as maiores atrocidades aqui na Terra? É isso que Satanás fez, e é isso que Alberto Pike, e é isso que você queria para a sua vida? Em vez de você ficar na dependência de um Deus que te amou, te fez tudo ali da melhor forma possível. Deus tinha um projeto para o homem se casar, mas não estava no tempo dele ali.
Então, o maior pecado ali foi a desobediência. Não foi tocar na árvore da ciência, do conhecimento do bem ou do mal. É porque o homem quis se tornar Deus. Porque aquilo foi um limite que Deus colocou, como nós colocamos para os nossos filhos. Olha, você não pode passar daqui, ó, você não pode fazer isso. E Satanás falou, não passa, desobedece. Aí então Deus disse, olha, ele não quer ser só uma criatura, ele quer ser Deus também, que nem Lúcifer queria. Lúcifer queria ser maior do que Deus, e foi isso. Então tem um filme que eu assisti só uma vez, que é tão pesado, não assisti de novo, não gosto de assistir, O Advogado do Diabo. É um filme secular, mas ele mostra que o maior pecado que Satanás leva o homem a fazer todas as coisas é pela vaidade. É a vaidade. É a vaidade. Então, pela vaidade, ele vai levando o cara a comprar um aviãozinho, a um relógio de ouro, a comprar mais um templo maior, mais não sei o quê, e vira um cão guloso que nunca se farta. Aí ele pega a lã da ovelha, aí depois ele quer a gordura da ovelha, aí depois quer a unha da ovelha. É assim, porque tem que alimentar a vaidade dele. Então isso é uma coisa muito séria, irmão, muito séria. E você respondeu muito bem, porque Deus não nos fez robôs. Ele poderia ter nos feito robôs. Olha, às 18 horas vocês vão cair de joelho no chão, todo mundo, vão fazer uma oração que já está gravada aí no chip de vocês. Não, ele deixou livre. Isso que é bonito do nosso Deus. E Satanás entra na sua vida sem te pedir. E Jesus, ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, entrarei em tua casa, cearei contigo, você comigo. Em Apocalipse 3, ele falando para a igreja de Laodiceia. Então essa é a diferença. Então eu prefiro ficar com Deus misericordioso, poderoso, e eu ficar dependente dele. Não tenho a menor necessidade de ser Deus. Né? Eu sou simplesmente servo de um Deus que me supre em todas as necessidades. Né? Então isso que é maravilhoso. Imagina que se toda criança quisesse ser o pai da casa, o chefe da casa, a criança tem 2 anos, inverter a situação, não. Tem um tempo dela, aquele tempo dela, ela vai ter que ser criança, depois um dia ela vai se tornar um líder, um responsável pela casa. Não é? Ontem a minha filha estava brincando, nós estávamos saindo 8 anos, papai, me dá a chave do carro, hoje eu vou dirigindo, eu que vou tomar conta do carro agora. Né? É interessante aquilo, mas você imagina a tragédia se acontece. Não é? E foi isso que aconteceu no jardim do Éden. O Satanás mudou a mente do homem para ele ser maior do que Deus. Esse erro que ele já tinha cometido. Então agora ele fica querendo esnobar todo mundo, dizendo que as pessoas são Deus. E aqui eles como um de nós, tá? Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, aqui que Alberto Pike pega e diz o seguinte, não, Deus não queria que Adão e Eva fossem deuses também. E qual o pecado que eles cometeram? Eles quiseram se tornar Deus. Você vê as pessoas quebrando a cabeça de noite, entra num lugar que você vê que é satânico, um lugar infeliz, que não te dá futuro, que não dá nada, é só as coisas que terrena, é a maçonaria. E ele te trata como um Deus. Então isso é um engano. É um engano. Adão e Eva estavam enganados e continuaram enganados, e o mundo continua enganado. Ao passo que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? E ele prometeu, mesmo assim, falou, olha, vocês erraram feio, mas eu vou mandar que vai sair do ventre da mulher, porque a serpente vai te ferir o calcanhar, mas do seu ventre vai sair alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Então Deus não ficou assim com ódio ou com raiva das pessoas, ele respeitou a decisão deles. E foi uma decisão errada para Adão e Eva. E porque as pessoas, 6.000 anos depois, continuam repetindo o mesmo erro. Mas daí que eu falei que tem 3 coisas importantes. O ignorante, ele não aprende nem com o próprio erro dele. O sábio, o inteligente aprende com o erro dele. E o sábio aprende com o erro dos outros. Aí, garoto. Feliz Dia dos Médicos, doutor. Aí, garoto. Obrigado. Passei hoje como um bom médico aqui, estudando o dia inteiro aqui no site. Olha aí. Para tentar fazer alguma coisinha nas minhas aulas lá. Ainda preparando a palestra para lá, para Lavras, né?
Primeiro eu vou lá para Lavras, no interior de Minas, e depois volto para Belo Horizonte para o congresso, né? Vou a Belo Horizonte, vou a Lavras, depois volto a Belo Horizonte. Mas já está tudo aqui mais ou menos encaminhado, mas não para, né? É muito serviço, cara, é muita coisa, você tem que ler, muito artigo. Hoje tem uma facilidade para pesquisar, irmão. Você vai pesquisar um assunto, a dificuldade é, antigamente você ia na biblioteca, pegava um livro, ficava lendo lá e ia para casa. Aí você ficava lá, não tinha nem xerox, você copiava o livro. Eu era desse tempo ainda, que ia na biblioteca e copiava. Aí depois que veio o negócio da xerox. Hoje na internet você baixa um montão de coisa, você entra em um montão de site. Então aquele montão de informações na sua cabeça para você passar aquilo, o que é importante ou não. Isso é cansativo, cara. Você está fazendo isso, mas eu gosto de fazer isso, né? E assim também com a palavra de Deus, né? A gente aprende, é inesgotável aqui a fonte da palavra de Deus, 66 livros que nunca se esgotam. Mas só, Akio, vamos responder. Põe umas perguntas difíceis aí para o Akio responder. Só chegou agora, já foi embora. Põe ele aí para queimar o filme dele. Vamos lá. Eu vou perguntar qual é o número exato de anjos que se desviaram. Aí, faz os cálculos até amanhã cedo. Ah, gaúcho. É. Mas vem cá, tem mais perguntas? Você falou que tinha mais umas aí? Doutor, até temos, mas está com o horário estourado, né? 22 e 23 horas. Também acho que nós respondemos aqui a do chip, a desse rapaz que falou aí de Ezequiel, que a gente pegou Ezequiel 34, e essa agora. São perguntas assim que requer muito conhecimento, muita sabedoria, que são perguntas, os textos são muito complicados, né? E nessas entrelinhas, rapaz, que surgem as seitas e heresias. Eu quero saber que Deus me ama. Se Adão e Eva pecou, ele deu uma solução para o pecado deles ainda. Ó, mandou Jesus a promessa para eles. Entendeu? Não falou, agora vocês pecaram, agora vocês vão para o inferno. Não, agora vocês pecaram, vocês escolheram outra situação, vocês pensaram que vocês iam virar Deus, vocês viraram pecadores. Agora, para você, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para você, mulher, com dores tu darás filhos e não sei o quê, e vai por aí afora, né? Com certeza eles ficaram profundamente arrependidos, e quando eles tiveram a consciência do pecado, eles logo foram cobrir o corpo deles. Eles não tinham essa consciência do pecado. Glória a Deus, então. Quero, antes de encerrar, ler 3 versículos para a gente poder finalizar. Conseguimos responder um número grande de perguntas hoje. Deus abençoe os irmãos que perguntaram. Pedimos perdão aquelas perguntas que estão ali há algum tempo que a gente ainda não conseguiu, mas a gente aos pouquinhos está conseguindo dirimir o número de perguntas dos irmãos. Quero ler um texto rapidamente para a gente finalizar. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 diz assim: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Versículo 22. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Deus abençoe os irmãos que estão, então, no finalizar, que estão pelo site. Ele não manda você fugir do mal, não. Da aparência do mal. Nossa. Então, quando você está lá no mal, você vai fugir. Não, parece que é mal, então é mal. Né? Discernir, né, doutor? Discernimento. Discernir aquilo que é mal, discernimento. Deus abençoe, então, os irmãos que estão pelo site euqueromaigreja.com, sinceros.com.br
youtube.com. Mais adiante, daqui a pouco mais, o programa Ato dos Apóstolos com os irmãos Paulo Cury e Beni. Deus abençoe os irmãos. Amanhã teremos programação novamente 18h30, 19h30 debate, E eu 20h30 debate. Oi, doutor. E eu estou me despedindo dos irmãos, eu estou viajando até o final do mês, eu estou voltando aqui, dia 29, por aí eu vou estar voltando, e com certeza, com muita saudade, vou tentar lá ver se eu conseguir algum tempinho lá para conectar e mandar um tchau para os irmãos, mas não sei se vou conseguir não, porque é muito, cara, você não para, você chega, volta, ou para uma reunião para outra, corre, principalmente como eu vou dar essas aulas. O congresso anterior eu fui mais para assistir, então foi mais light, mas quando você tem um compromisso de participar é pesado. Mas se Deus vai continuar abençoando, vai dar tudo certo, tá caminhando. Então vou ficar com saudade dos irmãos, e eu peço que os irmãos orem pela gente, e breve nós estaremos aqui, temos vários projetos aí desenvolvendo, né? Várias coisas tocando ao mesmo tempo, em nome de Jesus, vamos ver se a gente consegue dar conta disso tudo, né? Mas, graças a Deus, estamos crescendo, estamos progredindo, e depois, diante de um Ezequiel desse 34, a gente tem que renovar as nossas forças, saber que nós temos um Deus que está nos apacentando, nós não estamos assim desorientados, não. Tem um Deus que nos apacenta, né? E o que a gente aprende com ele, a gente vai tentando passar para os nossos irmãos. E assim nós vamos ajudando uns aos outros, né? A gente crescer em amadurecimento espiritual, né? Na vida sentimental, na vida profissional, para fazer o melhor, por servir a Deus e por servir o próximo. Então, isso eu gostaria de orar encerrando aqui. Posso? Pedindo pelos aqui no Brasil hoje, né? Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, este teu filho, que no teu projeto rasgou o véu e nós podemos falar diretamente contigo, ó Pai. Em nome desse Jesus, nós queremos pedir pelo povo brasileiro, pedir pelos médicos do Brasil, Senhor. Tu sabes que são tantos desafios, Senhor. Tantas pessoas que não têm recurso, não têm médico, e vivem tomando remédios sem qualquer controle, e outros não têm condições de comprar, e a medicina está cada dia mais cara, menos acessível aos pobres, e aqueles que não têm o sinal da besta, Senhor, fica cada dia mais difícil comprar e vender. Eu peço que o Senhor antecipe o seu tempo, Senhor. Venha trazer a tua bondade, o teu amor, o teu carinho sobre nós. Venha abençoar o trabalho dos médicos no Brasil, porque enquanto muitos, Senhor Deus, estão esse mês principalmente tentando matar as crianças, nós médicos estamos tentando salvar aqueles seres humanos feitos à tua imagem e semelhança. Abençoa os cirurgiões, os pediatras, os anestesiologistas, os clínicos, Senhor Deus. Abençoe todas as especialidades cirúrgicas, as especialidades clínicas. Abençoe os hospitais, Senhor, principalmente onde nós temos trabalhado aqui no Rio de Janeiro, para que o teu Santo Espírito possa tocar desde a direção do hospital até os funcionários lá de limpeza, os funcionários mais simples, mais humildes, aos mais importantes. Que esses hospitais, Senhor Deus, eles tenham a consciência de fazer um trabalho para Deus, para te servir enquanto trabalhamos ali e para servir ao nosso próximo, Senhor. Que nós não estamos aqui para servir homens, pois mais importa obedecer a Deus do que os homens. Dá essa sabedoria a todas essas pessoas que trabalham nos hospitais, Senhor, que nós somos uns instrumentos teus, nós não somos deuses, nós somos instrumentos nas tuas mãos. E quanto mais nós nos humilhamos, Senhor, maior o seu poder se manifesta sobre nós. Abençoa os pacientes, e tu sabes daquelas causas incuráveis que não foram colocadas para o médico curar, nem para o enfermeiro,
nem para o técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional, mas que foram colocadas para que o teu poder se manifeste, Senhor. Que o Senhor venha se manifestar diante dessas enfermidades graves, Senhor. Visitando os enfermos em todos os hospitais aqui do Brasil, Senhor. Visitando os médicos em todos os seus problemas profissionais, familiares, nos seus problemas financeiros, de emprego, em todas as situações, ó Pai, para que a medicina no Brasil possa continuar crescendo e evoluindo da melhor forma possível. Abençoe o Congresso Brasileiro de Anestesiologia, que inicia a semana que vem, que estejamos todos preparados para ensinar e aprender, para melhor servir a Ti e ao nosso próximo. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, os irmãos, que 1 e 2 de dezembro está cada vez mais próximo. Lá no Rio de Janeiro, o Dr. Pedrosa tem trabalhado de maneira árdua para que deixe tudo preparado para receber os irmãos lá no sítio. Deus abençoe. Agradecemos ao Dr. Pedrosa pelo empenho, né? Amanhã eu vou ligar para lá para ter mais informações. Daí eu passo para vocês. Amém. Eu quero ressaltar, que estamos ao vivo ainda, que tem muitos irmãos que estão nos questionando e perguntando se podem ir. Queridos, é aberto, apenas a gente pede que faça um cadastro ali no site Eu Quero Uma Igreja, no botão Cadastro para Núcleos. 1 e 2 de dezembro, no Rio de Janeiro, estaremos lá, juntamente com o Dr. Pedrosa e os irmãos. Já são mais de 60 pessoas registradas. Hoje recebemos a notícia de uma irmã, que ela diz que tem 9 pessoas para levar para esse dia, que ela está muito motivada. Diz que tem 3 irmãos que não se batizaram e que têm acompanhado o trabalho e têm o desejo de se batizar. Inclusive o Akel mandou o link sobre o estudo que nós fizemos sobre o batismo, né, para os batizandos. Que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Em breve, 1 e 2 de dezembro estaremos lá. Se cadastrem lá pelo site, os irmãos. E qualquer dúvida, nos procure aí, a mim, o Akel, o Dr. Pedrosa, o irmão Paulo Cury também, que vai estar participando juntamente conosco, que está também juntamente com o doutor aí, liderando esse trabalho no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe. Um abraço para todos. Eu quero uma igreja.com, sinceros.com.br. Em seguida, o programa Ato dos Apóstolos. Deus abençoe. Uma boa noite. A paz do Senhor.